A você, na companhia da Canção Nova, muito boa noite. Nós já iniciamos o mistério mais profundo da fé cristã, o Tríduo Pascal. Exatamente neste instante, cerca de 1,5 bilhão de católicos no mundo inteirinho estão mergulhando no mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O programa Além da Notícia da noite de hoje vai nos ajudar exatamente a viver bem e a viver melhor ainda estes 3 dias que já estamos inseridos nele. E é por isso que a nossa proposta é muito pontual. Vamos entrar juntos agora nesse Tríduo Pascal para valer e pedir a Jesus que transforme a nossa vida como a gente sempre desejou, mas que talvez por motivos diversos não tenhamos tido forças ao longo de toda a nossa vida. Que seja diferente esse Tríduo e esse mistério todo, desta vez, neste tempo, neste ano, na nossa vida. É o convite de hoje que faço para você, que está na nossa companhia. E este programa também tem um prazer enorme de trazer sempre alguém com uma excelência e com uma qualidade que nos dá uma grande satisfação, sempre nesta época do ano. Em outros anos ele já esteve aqui conosco, hoje igualmente, e quero agradecê-lo enormemente. Dom José Francisco Falcão, que prazer mais uma vez tê-lo aqui, e nós estamos inseridos já num momento tão especial. Bem-vindo, boa noite, obrigado. Obrigado pelo convite, Ronaldo, uma alegria imensa revê-lo e estar aqui de novo no seu programa. Minhas homenagens ao novo estúdio e vossa competência certamente com esse novo cenário. Isso dignifica cada vez mais a Canção Nova e a obra de evangelização que ela realiza. Queira Deus que tudo isso contribua, não é? Exatamente para esta missionariedade que a gente precisa ter permanentemente. Obrigado também por essas palavras, Dom Francisco Falcão. Gente, a Semana Santa vivida por exatamente este universo enorme de católicos no mundo inteirinho é o coração do ano litúrgico. E agora nós estamos no coração do coração, o Tríduo Pascal. Mas o que de fato nós celebramos nestes dias santos e nesta hora santa que já estamos? O que significam os gestos, o silêncio, o sofrimento, a entrega, o perdão, a morte e a grande alegria que nos aguarda? Como tudo isso pode dialogar com as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas expectativas e esperanças, os nossos sonhos também humanos? É o que a gente quer refletir no programa de hoje. Por isso que Dom Francisco está conosco. Dom Francisco é bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil, formado em engenharia agronômica, ordenado sacerdote aos 26 anos de idade, obteve o título de doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino, em Roma, e em 2011 nomeado pelo Papa Bento XVI, bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil, prestando assistência espiritual às Forças Armadas e auxiliares do país. E mais que isto agora, o senhor presta auxílios, o senhor presta formação pastoral, direção espiritual, o senhor é um grande catequista do Brasil, pelos meios de comunicação. Meus cumprimentos, têm ido muito bem e que graça tem sido para a Igreja no Brasil a sua presença agora em todos os ambientes, também nas redes sociais. Obrigado, Ronaldo, suas palavras muito gentis, e me rendo graças a Deus porque também na TV Canção Nova o meu modesto trabalho tem sido divulgado para a glória de Deus. Mas vamos lá agora? Vamos lá. Tem muita gente em casa nos acompanhando, que já chegou agora da celebração da noite, da missa do Lava Pés, e já está conosco vivendo esses instantes, acompanhando a TV Canção Nova. Muita gente que não vai dormir essa noite. Temos hábitos, temos costumes e práticas espirituais muito apropriadas agora para esta noite de quinta-feira, não é, Dom Francisco? É verdade. É uma tradição antiquíssima que remonta a tempos memoriais, que a Quinta-feira Santa seja marcada por uma vigília diante do Santíssimo Sacramento, ordinariamente diante do Santíssimo Sacramento, mas muitos fazem em casa também, para adorar o Senhor que acabou de ser preso, vai passar a noite na prisão e no outro dia será julgado, supliciado e sentenciado à morte. Essas vigílias são muito saudáveis. Desde a minha juventude, que eu já participava com o meu grupo de jovens na paróquia, o sacerdote fazia uma programação à noite inteirinha, os grupos, as pastorais, os movimentos da paróquia se revezavam ao longo da madrugada, mas tinha gente que queria ficar a madrugada toda. É verdade. Essa vigília tem fundamentação nas próprias palavras de Jesus, quando ele sai do cenáculo: fiquem aqui e vigiem comigo. Ele leva consigo Pedro, Tiago e João, entra em agonia,
pede a eles 3 vezes que eles acordem, que eles rezem, e aí o sono pesado, etc., até que ele diz, levantem-se, o traidor chegou a minha hora. Sim, a vigília é a imitação de Nosso Senhor no Jardim das Oliveiras. Dom Falcão, o que é primordial agora, neste tríduo que nós estamos apenas iniciando? Olhar para o mistério do Calvário como a manifestação suprema do amor que se imola, João capítulo 3, versículo 16. Tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas palavras de Nosso Senhor, elas resumem também com o capítulo 13 de São João, versículo 1. Sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, até ao extremo. E o extremo do amor vai às últimas consequências. E a última consequência do amor de Deus está no Calvário. Muita gente vive agora, estes próximos dias, apenas como um ritual, ou como algo cultural, algo histórico. Como os sacerdotes, a igreja pode usar de estratégia pastoral exatamente para entender isto que é tão primordial? Penso que um texto bastante útil é Isaías capítulo 53, o 4º canto do servo sofredor. O homem das dores, esmagado pelo sofrimento, aprove ao Pai esmagar o seu filho pelo sofrimento, por sua chaga nós fomos curados. Mostrar o mistério da cruz como, de um lado, a manifestação de um amor infinito que vai até as últimas consequências. Do outro lado, a gravidade dos nossos pecados, que foram a causa, que são e serão a causa do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que esse texto, que aliás é a primeira leitura da ação litúrgica da paixão e morte do Senhor na sexta-feira da paixão. Esse texto, eu penso que a igreja, ao colocá-lo na liturgia, nos indica precisamente, aqui está a catequese fundamental, aqui está o roteiro, aqui está a teologia do sofrimento e da morte de Jesus. Isaías capítulo 53. A gente chama este momento agora de mistério. Mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por que mistério? Qual o sentido teológico e espiritual desse termo usado para este momento? Mysterion, em grego, que é a língua para a qual foram traduzidos os livros do Antigo Testamento em hebraico e língua na qual foram escritos todos os livros do Novo Testamento, significa algo escondido, mas algo ao qual, sem que Deus tome a iniciativa, nós não temos acesso. Deus é o mistério por antonomasia, é o mistério com M maiúsculo, mas um mistério que se deu a conhecer em etapas. Primeiro, ele se deu a conhecer na criação. Depois, na história da salvação, preparando um povo para a chegada do Messias. E o mistério escondido, ainda que prefigurado no Antigo Testamento, a grande novidade desse Deus misterioso que se manifesta numa história cheia de mistérios, onde Deus vai revelando seu plano, sua vontade, etc., na plenitude dos tempos, o mistério inesperado, inaudito, Deus mesmo se encarnou. E se encarnou para se revelar aos homens, para ensinar o reino do Pai e para se oferecer na cruz. A cruz é o grande mistério que, na verdade, é a síntese, o ápice, o ponto de convergência de toda uma série de mistérios, desde o Fiat Lux até o ápice da história, que São Paulo diz, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, segundo a lei, para remir os que estão sob a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Embora tenha sido um acontecimento, não foi só um acontecimento. Não, é mais que um acontecimento, é Deus em pessoa se oferecendo aos homens. Claro, é um acontecimento com A maiúsculo, e coloque A maiúsculo, não é? O fato por excelência, o momento por excelência. Na plenitude, o que é a plenitude dos tempos? Gálatas 4, versículo 4. O tempo ficou, digamos assim, carregado de eternidade, mas no sentido material, porque a eternidade assumiu a carne humana. E no Calvário nós temos a carne do Deus que se encarnou se oferecendo, derramando o seu sangue por amor. Perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa pergunta foi proposital exatamente para se evitar aquela compreensão dos tempos de hoje de que Jesus foi apenas um personagem histórico, né? Sim, sem dúvida alguma. O Jesus
para os pagãos, para os historiadores, para os filósofos, etc., é uma personagem da história como tantas outras. Para nós é muito mais que um mestre, é muito mais que um rabi ou rabino, é muito mais do que uma figura importante, é muito mais do que um divisor da história antes de Cristo e depois de Cristo. Para nós é Deus encarnado, é o amor misericordioso do Pai que vai às últimas consequências no Calvário. Esse tempo, e eu me refiro a esse tempo agora, esta noite de quinta-feira, já nos aproximando da sexta, a igreja vive uma tensão entre o sofrimento de Cristo e a alegria da ressurreição que esperamos depois da sua morte. Essa foi uma santa pedagogia visando a virtude da esperança ou a espera escatológica salvadora do Cristo? Sem dúvida. São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, a relação entre esperança e amor. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi manifestado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus foi revelado na história e também na cruz. Aqui está a manifestação mais solene do amor de Deus. E aí entra também o quê? O Espírito Santo. E não por acaso, uma das últimas frases de Jesus na cruz foi o Salmo 30, versículo 6. Em tuas mãos entrego o meu Espírito. Então, Vossa Senhoria citou perfeitamente, brilhantemente, a relação entre esperança, amor, e eu acrescentaria a pneumatologia, o sopro do Espírito Santo que sai de Jesus. Em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Jesus morre recitando o Salmo 30, versículo 6. Começa agora também para nós, as próximas horas são de penitência, de silêncio. Como equilibrar essa dimensão com a certeza da vitória definitiva? Nosso Senhor Jesus Cristo, em Cesareia de Filipe, atual Bânias, lá no norte, Nazaré, Galileia, perdão, nas colinas de Golã, ele revelou pela primeira vez que era necessário que o Filho do Homem subisse a Jerusalém, fosse entregue aos seus algozes, sofresse, morresse e ao terceiro dia ressuscitasse. A partir desse momento, Mateus capítulo 16, tem então uma longa trajetória de Nosso Senhor até o Calvário. Nosso Senhor cuidou 6 dias depois de se transfigurar no monte que a tradição chama de Tabor. De Bânias, Cesareia de Filipe, até o monte que a tradição chama de Tabor, não muito longe de Nazaré, temos o quê? 50, 60 quilômetros. Então, é preciso inserir o anúncio primeiro do sofrimento, da morte e ressurreição de Jesus com a transfiguração, para tranquilizá-los, para antecipar para eles como será o seu corpo após a ressurreição. Então, como conjugar? A resposta, a pergunta foi perfeita. É conjugar o Monte Calvário com o Monte Tabor, juntando as duas realidades. Sim, morreu, sofreu, angustiou-se, foi supliciado. Morreu o nosso Deus. Mas atenção, ele vai ser sepultado, vai descer à mansão dos mortos, mas ao terceiro dia ressuscitará, porque ele já tinha avisado e já tinha antecipado também no Monte Tabor. A gente tem vários costumes, e eu imagino que nas várias partes do mundo, costumes, práticas que a gente adota na Sexta-feira Santa. Logo que a gente já acorda deixando de fazer muitas coisas ou fazendo outras. O que o senhor pode recordar aí também das suas vivências lá no Nordeste, por exemplo, e de outras que o senhor conhece mundo afora, que as pessoas praticam na sexta-feira? Perfeito. Primeiro, o jejum e a abstinência de carne. Quem deve jejuar? Os fiéis de 18 a 59 anos completos. A abstinência de carne que obriga todos os fiéis a partir dos 14 anos de idade. O dia, o quanto possível, de silêncio. A abstinência também de qualquer barulho desnecessário. A vida de oração. Na minha cidade, Paulo Jacinto, aguardar a ação litúrgica da paixão e morte do Senhor, seguida da procissão do Senhor morto. Claro, muitas outras cidades têm outras tradições. Pedir a bênção à mãe e ao pai de joelhos, isso é uma coisa lá do interior, não é? Mas que não é feio nem desaconselhável. Não é, perfeitamente. E, lógico, terminada a procissão, ir para casa e cultivar o silêncio, o diálogo respeitoso, fraterno, para aguardar também no Sábado Santo um dia de sobriedade, não é o sábado de aleluia,
Não, sábado de Aleluia, é o sábado santo. O dia. O dia, sim. Com o pôr do sol, aí sim, já se pode celebrar a vigília pascal, onde é pronunciado o Aleluia. Mas o povo associou o sábado de Aleluia por causa da noite do sábado, onde se celebra a vigília. Mas é um sábado de silêncio, de expectativa, como a Virgem Maria, que aguardava com expectativa o grande anúncio da ressurreição. Muita saudade da minha terra, da sua, da nossa terra, do nosso Nordeste, onde essas tradições ainda são conservadas. Quero acrescentar aqui, um amigo me dizia que na casa dele, os pais não deixavam que ninguém fizesse nada naquele dia. Era um dia em que todo mundo se continha em tudo, trabalhos diversos se parava, se fazia apenas o essencial ali. E me recordo também de práticas mais recentes agora de pessoas que realmente não escutam músicas, não ligam televisão, exceto nas TVs católicas que têm retiros apropriados. Sim. Se corta aquilo que se está habituado a viver todos os dias. Aquela Sexta-feira Santa é um completo silêncio mesmo. Silêncio para ouvir, silêncio interior, se fala menos também, se tagarela menos, se vive de forma completamente diferente dos dias convencionais aquela Sexta-feira Santa, isto é, daqui a poucas horas. Espero que sirva também de orientação para algumas pessoas, não é? É verdade. E essas práticas, elas são muito úteis, são muito oportunas também para a conversão do coração. Lembrar, neste dia, aliás, sexta-feira é dia de penitência, todas as sextas-feiras do ano, inclusive as sextas-feiras do tempo da Páscoa, porque é o dia da morte de Nosso Senhor. A Sexta-feira Santa, por excelência, de forma muito especial, o dia em que foi, segundo as palavras de Jesus, podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Bom, a gente já pode até, inclusive, propor isto, que de fato, se viva já esta sexta-feira, daqui a poucas horas, de forma diferente, seguindo a seguinte reflexão. São Luís Grignol de Montfort, me recordando aqui, ele dizia, para cada 10 cristãos, apenas um é amigo da cruz. Que interessante. Nesses tempos difíceis, eu concordo, endosso o que o grande santo diz, sim, sem dúvida alguma. E dou uma prova. Páscoa. Em muitos lugares, embeleza-se aquele shopping, aquele lugar, aquela praça, etc. Se coloca o coelho, se coloca o ovo do chocolate e dão uma interpretação alegórica. Não, é porque o chocolate, o ovo traz a vida consigo. Ora, se traz a vida consigo, por que coloca o túmulo vazio e coloca Nosso Senhor ressuscitado? Natal, se fala de tudo menos do menino Jesus. É Natal sem Jesus e Páscoa sem um ressuscitado. Não dá para engolir uma coisa dessa. E muitos católicos se deixam levar por essa mentalidade que paganiza, ou tenta paganizar, a Páscoa de Nosso Senhor e o Natal de Nosso Senhor. Isso é perigoso, isso é sintomático, isso é desfigurar e desvirtuar o próprio núcleo da pregação cristã. Nós vamos continuar essa conversa já e vamos continuar falando sobre o mistério salvífico da cruz no próximo bloco. E você que está nos acompanhando aí agora, continua conosco. Já estamos vivendo aqui um grande retiro nesse Tríduo Pascal, não é? Intervalo e voltamos já. O Tríduo Pascal e a extraordinária fé católica. Nós estamos inseridos exatamente neste momento, aqui nesta noite de quinta-feira, já nos preparando para viver intensamente o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha, agora a gente quer presentear você de casa que nos acompanha, indo direto a Jerusalém para conhecer a origem da Via Crucis, tema que vamos tratar agora neste bloco aqui. Veja só que beleza de matéria a gente preparou. Não há peregrino ou turista que não queira caminhar pelas ruas de Jerusalém e, pelo menos por alguns momentos, seja por curiosidade ou fé, parar nas estações onde ocorrem os últimos episódios da Paixão. Desde o século XVI, essas ruas são conhecidas como Via Dolorosa. Mas qual é a origem da Via Crucis?
Juntamente com alguns professores do Estudium Bíblico Franciscano, nós vamos descobrir os elementos histórico, bíblico e arqueológico desta santa devoção. Estamos aqui no convento da Flagelação, perto da Capela da Condenação, onde inúmeros grupos de peregrinos iniciam a oração da Via Sacra. E é por isso que começamos daqui a meditar sobre este caminho, que tem sua origem no Evangelho. É um caminho que se desenvolve em 14 estações, das quais 5 não são mencionadas nos relatos evangélicos. Então estamos aqui no lugar da flagelação e condenação de Jesus, onde se rezam as 2 primeiras estações, lugar onde se recorda os primeiros momentos da Via Sacra. É bom estar em Jerusalém. A gente vai continuar daqui a pouquinho conhecendo mais detalhes da Via Crucis. Mas é importante voltar para cá, Dom Francisco Falcão. A gente já pôde ali sentir um pouquinho exatamente nos lugares. Eu vou trazer em alguns outros momentos do programa outros pontos da Via Crucis, que quando se vai a Jerusalém, se anda por aqueles lugares exatos, não é? Assistindo ao vídeo, matei um pouco a saudade. Estive lá 3 vezes e fiz esse trajeto. E posso garantir a todos vocês que é emocionante. Dom Francisco, vamos lá. O tema agora vai ser cruz, porque é um tema que, mesmo vindo de Jesus até os dias de hoje, a gente já falava, não é tão bem compreendido e menos ainda aceito, não é? Como eu mencionei, São Luís Grignon de Montfort, que dizia que de cada 10 cristãos apenas um é amigo da cruz. Ela escandaliza, mas ela também atrai. E mais cedo ou mais tarde, o ser humano precisa encontrar-se com ela, não é? Deus Todo-Poderoso escolheu esta forma de manifestar o seu amor aos homens. A forma mais extrema, humanamente falando, horripilante, porque o simples dado da morte, se é que se podemos chamar a morte de simples, já choca o ser humano que instintivamente deseja a vida e repugna e rechaça a morte. Quando essa morte é do próprio Deus, isso se torna um mistério abismal. Choca a nossa razão e somente a fé. São João Paulo II diz numa de suas cartas que o mistério da iniquidade, o mistério do mal, só pode ser compreendido à luz do mistério da piedade. Como explicar a maldade do homem com todas as suas manifestações horripilantes? O mistério permanecerá sempre um mistério, mas é preciso enxergá-lo a partir do mistério do amor de Deus, que foi vitimado. E é nisso que reside a contradição da cruz. Os judeus pedem sinais, e isso não é sinal. Os pagãos pedem sabedoria, e a cruz, humanamente falando, não é prova de sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. É a sabedoria de Deus que se revela de uma forma surpreendente. Só a fé pode enxergar nesse fato, nesse momento, nesse acontecimento, o amor que perdoa, o amor que salva e o amor que redime. De que maneira pessoas que carregam cruzes hoje em suas vidas, cruzes inevitáveis, por exemplo, em sua casa, em hospitais, nos cárceres, outros aprisionamentos, de que maneira essas pessoas podem viver a Semana Santa dando sentido a isto? Colossenses capítulo 1, versículo 24. Completo em minha carne o que falta a paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Na cabeça, que é Jesus, a paixão já acabou. A paixão de Jesus acaba no momento de sua morte. A cabeça não sofre mais. Mas os membros, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Disse o rabino que vai se converter agora nesse momento. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Pois bem, o sofrimento de Cristo continua na igreja. Eu vou repetir a frase, Colossenses capítulo 1, versículo 24. Completo em minha carne o que falta a paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, o sofrimento de Cristo continua nos seus membros. Na história, nos perseguidos, nos mártires, a igreja que vive na clandestinidade.
A igreja que é perseguida pela sua fidelidade a Jesus. O ódio que ela experimenta da parte daqueles que, vendo nos discípulos de Cristo um inimigo ou inimigos a serem perseguidos, caçados, proscritos, ameaçados, intimidados, julgados de forma covarde, a igreja sendo cerceada nos seus direitos, etc. Todas essas situações. O cristão unido a Cristo, Senhor, eu ofereço, completo a tua paixão, que em ti, cabeça da igreja, já não existe mais. Isto é, o sofrimento teu é suficiente, foi perfeito, mas a tua dor, a tua angústia se procrastina no tempo até a tua segunda vinda. Da mesma forma, aquele que é cristão e que padece nas UTIs, nos hospitais, padece dores, aflições, etc. Não é pelo simples fato de sofrer. Sofrimento por sofrimento, pecadores também, sem se arrepender, eles experimentam sofrimento. Mas um sofrimento reparador é o sofrimento na graça de Cristo, na fidelidade a Cristo, na união com Cristo. Ele completa o que falta à paixão de Cristo. Falta não porque o Calvário deixou algo a desejar. O sacrifício de Jesus no Calvário foi completo. Agora estamos tratando do sofrimento de Cristo nos seus membros. Todo esse sofrimento em união com Cristo, na intimidade com Cristo, na graça de Cristo, em estado de graça, é um sofrimento que completa a paixão de nosso Senhor e, nesse sentido, é purificador, não somente em favor de quem o sofre, mas também oferecido pelas almas do purgatório, pela conversão do mundo inteiro, é um sacrifício expiatório. Em algum outro momento da história, eu quero comparar com o hoje, o sofrimento chegou a ser rejeitado ao ponto de se rejeitar até a própria vida. Eu estou falando dos suicídios, da eutanásia, das desistências da vida. O livro de Jó é uma tentativa muito bonita de buscar uma resposta à questão do sofrimento do inocente, do justo. Jó não cometeu nenhum pecado. Malgrado isso, Deus Todo-Poderoso, a pedido de Satanás, permitiu que Jó fosse tentado. E ele começa a perder. Perde os filhos, perde os seus bens materiais, perde os seus escravos, perde suas propriedades e perde também sua saúde porque fica cometido de lepra. O longo trajeto do livro de Jó traz uma reflexão sobre isso. 3 amigos dele vão visitá-lo e tentam colocar na cabeça de Jó o seguinte: se você está sofrendo, é porque você tem culpa. Naquele tempo, a mentalidade simplista, digamos assim, que buscava uma resposta para o sofrimento era essa: se você está sofrendo, é porque você é culpado, é porque você fez alguma coisa, portanto você não é inocente diante de Deus. Bem, Jó contesta isso. E contesta também o pensamento da esposa que diz: amaldiçoe Deus e se mate. Ela diz assim, Ronaldo, ela diz assim. Então veja, Jó contesta a esposa: não aceito isso, não vou me matar. Nem aceita o raciocínio dos seus amigos, o mistério do sofrimento da pessoa inocente. Ali, cuja resposta é: se você está sofrendo é porque você tem culpa. É porque você é pecador, porque no seu passado tem realmente algo sujo. Jó não aceita. É lógico que esse é um momento importante da teologia de Israel, porque não aceita mais essa mentalidade que era considerada até então. No capítulo 9, se não me engano, de São João, lembra do cego de nascença? Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foram os seus pais para que ele nascesse cego? Lembra disso? E Jesus disse: nem ele, nem os seus pais. Ou seja, no tempo de Jesus, essa mentalidade ainda existia. E é preciso, então, olhar para a cruz para a gente compreender que o mistério do sofrimento, da dor e da morte, o mistério que entrou no mundo por causa do pecado, ele permanecerá, Ronaldo, sempre um mistério insondável, mas a resposta de Deus para esse mistério foi outro mistério. O sofrimento da filha da viúva, do filho da viúva de Naim, que ia ser enterrado, o sofrimento de Marta e Maria, não chore, não chore, Lázaro vem para fora, o mistério da Sirofenícia, minha filha está atormentada pelo demônio. Jesus não dá nenhuma resposta filosófica, não dá nenhuma resposta.
Os evangelhos não têm reflexões sobre o mistério do sofrimento, da dor, da maldade, da perversidade humana. Mas temos uma pessoa divina no meio dos homens, sofrendo com os homens até ao extremo. É o mistério da cruz. Vou fazer o seguinte, vamos voltar a Jerusalém agora, novamente, e agora no lugar do julgamento de Jesus, e ali a gente vai também entender esse sofrimento que começava ali. Veja lá. Ci troviamo nella terrazza del Santuario della Flagellazione. Estamos no terraço do Santuário da Flagelação. Deste terraço, podemos ver os telhados que começam a subir pouco a pouco, até atingir o ápice, que é o Monte Calvário. É importante entender que este lugar é a possível área da Fortaleza Antônia. Trata-se de uma fortaleza na qual havia uma guarnição romana, segundo o relato do historiador Joséfo Flávio, que, em poucas palavras, diz que ela ficava no canto onde se juntavam as alas norte e oeste do pórtico, que fechava a parte externa do templo, construída sobre uma proeminência rochosa de 50 côvados de altura e completamente escarpada em todos os lados. Esta fortaleza deve ter sido localizada bem neste lado da cidade, em direção à área do Monte do Templo. Este é um ponto de referência para nós. Podemos então dizer que se havia neste local uma guarnição romana aqui, então pode ter sido o lugar onde o procurador romano Pôncio Pilatos se reunia com as pessoas para serem julgadas. Il procuratore romano Ponzio Pilato incontrava le persone da giudicare. Estamos acompanhando os passos ali de Jesus, não é? E eu quero chegar agora, Dom Francisco, exatamente nesse momento da Sexta-feira Santa. A igreja não tem missa na Sexta-feira Santa. Voltemos aqui, por exemplo, à liturgia. Por que não tem missa? O que ocorre desde a quinta até o sábado à noite? O dia da morte do Senhor. A Eucaristia ela é celebrada na Quinta-feira Santa, exatamente no dia em que Jesus instituiu a Eucaristia, a última ceia que ele celebrou. A cerimônia, que ordinariamente ela começa às 3 horas da tarde, hora nona, segundo o relato de um dos evangelhos, evangelista Mateus, se não me engano, é a ação litúrgica da paixão e morte do Senhor. Há uma parte da missa, e também nos ajuda a compreender por que não se pode celebrar a missa. É o único dia em que não é celebrado o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Essa parte é integrante da celebração eucarística. Aqui, na sexta-feira, ainda não temos a ressurreição, o que vai acontecer na vigília pascal. Mas a gente tem a adoração da cruz. Sim. E como entender a adoração da cruz? Nós que não adoramos imagens, nós que não adoramos o que quer que seja, apenas ao Cristo. Como explicar isso também exatamente para quem nos questiona? Na verdade, essa expressão ela é uma metáfora, porque o nome está realmente liturgia da Semana Santa, e qualquer pessoa tem acesso ao texto. Nós adoramos o Cristo que morreu na cruz. Quando, na verdade, nós identificamos uma realidade com outra, isso na língua portuguesa tem um nome, metáfora. Por exemplo, este Tiago e João, filhos de Zebedeu, pedem a Jesus que ele lhes garanta sentar-se um à sua direita e outro à sua esquerda. E aí Jesus diz, vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Podemos. Sim, vocês vão beber, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete a mim, mas ao Pai. Lembra disso? Então veja, vocês podem beber o cálice. Ora, a gente não bebe o cálice, a gente bebe o que está dentro do cálice. Mas é uma imagem muito usada aqui no Brasil também, de você identificar uma realidade com outra. Quando você diz beber o cálice, você não vai beber a matéria sólida, você vai beber o que está dentro dele. Da mesma forma, a adoração da cruz. Pronto, então não tem nada de idolatria. É uma imagem utilizada pelo próprio Jesus.
Eu te adoro, ó cruz sagrada. Entenda-se, eu te adoro, Deus que morreu na cruz. Vamos agora. A descida de Cristo à mansão dos mortos é um elemento muitas vezes pouco compreendido. O que ele revela sobre a profundidade da redenção, mas Jesus desceu à mansão dos mortos. Como a gente pode entender? Há uma homilia antiquíssima que aparece no Sábado Santo, na liturgia das horas. O autor é anônimo. Nós não sabemos quem foi que escreveu esta homilia. A descida do Senhor à mansão dos mortos. Jesus vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos dos sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração: o meu Senhor está no meio de vós. E Cristo respondeu a Adão: e com teu espírito, etc. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Por ti e por aqueles que nasceram de ti, agora digo, e com todo o meu poder, ordeno aos que estavam na prisão: saí, e aos que jaziam nas trevas, vinde à luz, e aos entorpecidos, levantai-vos. A leitura se procrastina, ela é muito bonita, está na liturgia das horas, que é a oração oficial da igreja. Em síntese, Ronaldo, o próprio Jesus vai levar a todos os que morreram na graça de Deus o alegre anúncio: vocês que viveram e partiram na expectativa da ressurreição, eis aqui aquele que vocês aguardavam, aquele em quem vocês acreditavam. Ele morreu e vai ressuscitar daqui a pouco. E daqui a pouco a gente volta também para falar sobre os últimos passos de Jesus: justiça, traição, julgamento, perdão, a entrega dele. É intervalo bem rápido e a gente volta já. Voltamos com você aqui no Além da Notícia, neste programa especial Tríduo Pascal, a extraordinária fé católica. Nós estamos aqui, estamos aí na sua casa com você, mas a gente está indo lá a Jerusalém, onde tudo aconteceu. Veja. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, ea per sanctam crucem tuam redimisse mundum. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade. Pater noster, qui es in celi. O layout atual da Via Sacra tem suas raízes na antiga tradição da Igreja em Jerusalém, embora essa devoção tenha se desenvolvido mais no Ocidente. O testemunho mais antigo é o da peregrina Egéria, que conta ter participado de uma procissão do Monte das Oliveiras até o Santo Sepulcro, na noite da Quinta-feira Santa. O número e a sequência das estações foram gradualmente fixados a partir do século XVI, passando por inúmeras modificações até chegar à rota que conhecemos hoje. Um fator interessante da Via Dolorosa, e que chama a atenção especialmente dos peregrinos desavisados do Ocidente, é que ela é rezada nas ruas de Jerusalém, assim como no tempo de Jesus. Nós, ocidentais, estamos acostumados a rezar com toda a piedade dentro das nossas igrejas, no silêncio, com músicas. Aqui ela é rezada no meio da rua, no meio do comércio. Claro, é necessário um esforço maior para adentrar o mistério, mas podemos testemunhar que aqueles que vêm com o intuito de rezar conseguem fazer uma experiência profunda. E que experiência que nós também somos convidados. E a gente é convidado, movidos exatamente por todos os acontecimentos que precederam e que depois aconteceram exatamente na vida de Jesus. Eu quero trazer agora para Dom Francisco Falcão a seguinte proposta de refletirmos algo que pode mudar em nós a nossa fé e transformar a nossa vida. O silêncio de Jesus diante de Pilatos, ele impressionou. Por que Jesus ali não reagiu como muitos de nós reagiríamos? Não se defendeu. A expressão, ela está no milagre das bodas de Caná. Que há entre mim e ti?
a minha hora ainda não chegou. A hora de Jesus é a hora da cruz. A hora em que ele não resiste mais, ele não se distancia das cidades, coisa que ele vinha fazendo com uma certa frequência quando ele toma consciência de que os seus inimigos são muitos, que tramas estão sendo armadas, armadilhas preparadas, o conluio para prender nosso Senhor, e ele toma o cuidado de andar nos pequenos povoados, não mais nas cidades. Mas chega o momento em que ele diz, chegou a hora. Ele entra então em Jerusalém montado num jumento, é aclamado, etc. Todos os acontecimentos que antecedem a instituição da Eucaristia, a unção de Betânia, ali vizinho de Jerusalém, o episódio de Nicodemos, e aí a instituição da Eucaristia. Quando ele sai do cenáculo e vai para o Jardim das Oliveiras, ele não resiste mais, ele já sabe que vai ser preso ali. Que ali vai ser o momento em que ele determinou, sem que ninguém agisse contra a sua vontade, o seu livre-arbítrio, nem Jesus agiu como se fosse um fantoche, nem os seus inimigos idem. Então foi uma convergência misteriosa de decisões, dentre as quais a de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu livremente me entrego. Não foi que eles procuraram Jesus para ser preso. Jesus é que foi ao encontro deles no Jardim das Oliveiras. Então, todos esses acontecimentos convergem para isso. A hora de Jesus chegou. Quando a hora de Jesus chega, ele não resiste mais diante de Anás, diante de Caifás, leva uma bofetada, é levado para Herodes, é levado para Pôncio Pilatos e ele silencia. Porque ele sabe que, primeiro, seria perda de tempo. Segundo, o silêncio dele é exatamente esse. Desde toda a eternidade, eu, com o meu Pai, com o Espírito Santo, determinamos que o momento é este. Então, ele não quis resistir. Poderia. E a frase que ele disse para Pedro no Jardim das Oliveiras, quando ele decepou a orelha de Malco, é essa: guarda a tua espada. Por acaso eu não poderia ordenar ao meu Pai que mandasse legiões de anjos para me defender? Mas esta é a hora e o poder das trevas. Então, é uma constatação e também uma manifestação solene. Eu não poderia resistir, mas não quero resistir porque minha hora chegou. Isso ajuda a explicar o silêncio dele diante dessas autoridades pérfidas. A consciência do cumprimento da missão, da hora que estava para chegar. Sim, ok. Um outro assunto é tema de debates acalorados e ao longo da história, a traição de Judas. Como a igreja interpreta essa figura à luz da misericórdia e da liberdade humana? No capítulo 3 do Evangelho segundo Marcos é dito que Jesus passou a noite em oração e chamou os que ele quis. Chamou os que ele quis. Portanto, Judas também. Os 12 que foram chamados por ele foram chamados porque ele quis. Jesus é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, portanto, desde toda a eternidade já sabia, não somente o que Judas haveria de fazer, mas o que eu haveria de fazer, o que eu já fiz e o que ainda vou fazer, e o que Vossa Senhoria também, e todas as criaturas do mundo, de Adão até o último que venha passar por esta terra, Deus Todo-Poderoso já sabia desde toda a eternidade, eternamente conhece tudo o que vai acontecer. Malgrado, foi por amor. O único motivo que explica a escolha de Judas Iscariotes, que é o único motivo que justifica a geração no ventre de sua mamãe, depois de um ato sexual com seu papai. Ronaldo, malgrado todos os pecados que ele cometeu e ainda vai cometer, eu fui querido por Deus, eu fui amado por Deus, mesmo sabendo dos pecados que eu cometi e ainda vou cometer. A resposta é: Deus escolheu Judas, Cristo chamou Judas por amor, mesmo sabendo que essa criatura haveria de cometer o que ele cometeu. Todavia, não devemos colocar somente Judas como um bode expiatório e esquecer todos os nossos pecados. Deus escolheu Judas como Deus me escolheu. Deus escolheu Judas por quê? Porque, pelo mesmo motivo pelo qual ele me escolheu e escolheu a todos os pecadores. Mesmo sabendo das fraquezas que as criaturas haveriam de manifestar
o mistério do amor de Deus, quis que essas criaturas viessem à existência. Só existe um motivo para Deus criar: o amor. Quando vem a cada um de nós aquela pergunta que, aliás, me pediram para fazer para o senhor aqui, e o que aconteceu com Judas? O que a gente deve responder? Bem, o Evangelho segundo Mateus diz que quando Jesus é preso, ele, tomado de remorsos, ele procura os sumos sacerdotes para devolver as moedas, as 30 moedas. Devolve, eles dizem: nós não temos nada a ver com isso, e assim por diante. E aí o texto diz que ele, tomado de remorsos, foi se enforcar. Bento XVI e Papa Francisco e São João Paulo II, enfim, abordando esse argumento, dizem que essa expressão, que na Bíblia Ave Maria é remorso, eles não têm dúvidas. Judas se arrependeu de ter traído Jesus. O problema não foi, então, se de fato ele se arrependeu, e eu fico com Bento XVI, com Papa Francisco e com São João Paulo II. De fato, ele se arrependeu. Isso está no Evangelho segundo Mateus, quando descreve o suicídio de Judas. Capítulo 26 ou 27, parece-me que 27. A questão é um outro pecado que ele cometeu. Porque nós temos o pecado da traição e temos o pecado do suicídio. A questão é: o que se passou no exato momento, no derradeiro instante, consciente da vida de Judas Iscariotes, ali se enforcando, enfim, se ultimando? Se aconteceu aquilo que aconteceu com o ladrão Dimas, São Dimas, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ronaldo, Jesus que é o mesmo, ontem, hoje e o será por toda a eternidade, Hebreus capítulo 13, versículo 8, hoje estarás comigo no paraíso. O quê? Dom José Francisco está insinuando que se Judas Iscariotes teve tempo, quis de fato, tocado pelo amor de Deus, arrependido, mas se enforcando, lembra-te de mim, Jesus, a quem eu traí, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus é o mesmo. Com toda certeza, a frase que ele pronunciou para São Dimas deve ter sido a mesma frase que ele pronunciou para Judas, mas nós não sabemos o que se passou no coração de Judas no último momento consciente, o momento do suicídio. A psicologia hoje ajuda a gente a entender, sobretudo de pessoas que tentaram o suicídio e não morreram porque escaparam. Vários estudos existem. Vossa Senhoria certamente já deve ter entrevistado aqui pessoas, psicólogos, psicanalistas, etc., e abordou o tema do suicídio. Hoje, a ciência pode dizer com certeza que a condição psicológica de quem tira a sua própria vida naquele momento extremo é um momento desesperador em que a consciência pode estar comprometida e também a própria vontade. Então fica a pergunta: para que exista um pecado mortal, formal, é preciso que você saiba o que está fazendo, que você queira fazer e que você não esteja coagido por nenhuma força interna ou externa. A questão é: o momento exato de uma pessoa de tirar a vida é um momento verdadeiramente livre, é um momento verdadeiramente consciente. Eu não estou afirmando nada, por favor, eu só estou pedindo sobriedade, eu só estou pedindo prudência, eu só estou pedindo cautela, eu só estou pedindo um pouco de investigação dessas ciências que tratam do psique, da realidade psicossomática do homem, que é extremamente complexa. A Igreja nunca disse que Judas foi canonizado, nunca canonizou Judas, também nunca disse que Judas está no inferno. Um mistério. Ronaldo, é um mistério que vai perdurar até ao fim da história da humanidade. Essa questão da salvação ou da condenação de Judas. Sobriedade. Outro tema, o julgamento de Jesus. Reuniu religiosos e autoridades políticas no teatro de conveniências, parece até os tempos que a gente vive. O que esse episódio tem a dizer a nós hoje também? Vamos distinguir a resposta em dois momentos. Primeiro, as personagens históricas que integraram o complô. Foi uma trama sórdida, covarde, mentirosa, de pessoas que não suportavam Jesus por N motivos. Os religiosos, por inveja. As autoridades romanas, porque Jesus se tornou um fenômeno que estava agitando
a Palestina, quer dizer, a província romana, aquela região, e isso podia chegar a Roma, se não chegou, se não tinha já chegado, e eles perceberam que se tratava de uma figura que precisava ser eliminada. Refiro-me a Herodes, a Pôncio Pilatos. As autoridades religiosas, Anás, Caifás, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, com exceções, porque temos Nicodemos. Porque temos outros que não compactuavam com isso, mas em silêncio, sem poder se pronunciar, mantinham reserva, mantinham o segredo. Entre o povo, é dito que eles foram corrompidos, que eles foram comprados, que eles foram instigados para representar aquele teatro, crucifica-o, soltem Barrabás e assim por diante. Pronto. Então, aqui nós temos uma convergência de fatores, claro, espiritualmente, sem dúvida alguma, o diabo. O diabo está por trás, porque o ódio é a obra-prima de Satanás, e eles estavam ali vociferando mentira e ódio. Foi, digamos assim, foram os ingredientes de toda essa trama que acabou na sentença de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou lavar as mãos porque eu considero esse homem inocente. Isso é um mau caratismo. Isso é um covarde, que era inimigo de Herodes, mas naquele dia fizeram as pazes por pura conveniência. Um teatro de conveniências foi a expressão que Vossa Senhoria utilizou. Com relação às outras personagens, Isaías capítulo 53, quem causou o sofrimento de Jesus do ponto de vista sobrenatural? Os nossos pecados. O meu, o seu, o de todas as pessoas de todas as épocas. Isaías capítulo 53, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Então, a resposta tem que ser em dois níveis. O nível histórico, que enquanto tal já passou, e o nível sobrenatural, que envolve todas essas personagens. O pecado mortal é a causa do sofrimento de Jesus. Outro tema também desse mistério todo, a negação de Pedro. Pedro negou Jesus, negou por medo, depois se converteu. Que ensinamento nós podemos tirar, tanto dessa negação, dessa queda de Pedro, quanto do seu arrependimento? Nosso Senhor Jesus Cristo, no Jardim das Oliveiras, disse, aliás, para ele e para Tiago e para João, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Vigiem. A vigilância, ela deve ser constante na nossa vida. Voltando um pouco no tempo, vamos para a Cesareia de Filipe. Foi lá que São Pedro disse, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus olha para ele e diz, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16. Logo depois, talvez um minuto depois, Jesus começa a dizer que é necessário que ele suba para Jerusalém, seja entregue, sofra, morra e ao terceiro dia ressuscite. Sabe o que foi que Pedro disse? Senhor, não, isso não vai acontecer de forma alguma. Aí Jesus olha para ele e diz, para trás, Satanás. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Veja, um minuto antes falou inspirado. Um minuto depois, inspirado pelo diabo. E foi chamado de Satanás. Veja, a natureza humana, Ronaldo, ela se identifica de certa forma com esse representante ilustre da humanidade que é São Pedro. Senhor, se és tu, ordena que eu caminhe nas águas. Vem. Ele começou a caminhar mesmo. Mas aí olhou para o vento e começou a afundar. Jesus, Senhor, salva-me. Jesus estende a mão. Homem de pouca fé. Quem olha para a vida de São Pedro, que vai ser censurado também, depois da conversão de São Paulo, ele, na cidade de Antioquia, comete uma fraqueza e São Paulo precisou chamar a atenção dele na frente de todo mundo. A igreja era composta de cristãos oriundos do judaísmo e cristãos oriundos do paganismo. Quando São Pedro estava com os judeus, ele comia com todo mundo, etc. Quando estava com os pagãos, sem os judeus, ele comia. Mas quando os judeus chegavam perto de Pedro, Pedro se afastava dos cristãos oriundos do paganismo. Aí São Paulo foi chamar a atenção dele. Carta aos Gálatas. Eu censurei publicamente Pedro. Falsidade. Então vejam, isso de forma alguma desmerece o fato de Jesus ter entregue a ele as chaves do reino dos céus e o único pastoreio da igreja.
Simão, tu me amas mais do que estes? Perguntou 3 vezes. Na terceira ele ficou triste. Por quê? Porque negou Jesus 3 vezes. A tríplice negação, a tríplice vai ser reparada com a tríplice confissão. E aí temos Jesus realmente preso. Ele nega a Cristo 3 vezes. Negou a proximidade com Jesus, negou que era discípulo de Jesus e negou, eu não conheço esse homem. Não sei o que você está dizendo, não sei o que você está falando, disse ele para a empregada, a serva, não conheço esse homem e eu não sou. Veja, Ronaldo. 3 mentiras. 3 mentiras. Agora veja o nível profundo dessas 3 mentiras. Eu não sei o que você está dizendo. O pecado provoca uma alteração no relacionamento humano. Você nega o outro quando o outro diz a verdade. Primeira consequência do pecado. Depois, eu não sou. O pecado leva você a se desconhecer. Você não enxerga mais você como de fato você realmente é. E depois, eu não conheço esse homem. Você chega a desconhecer o próprio Deus. Veja, 3 níveis atrair o outro do pecado. Sim. Isto é, o pecado leva você a se desconhecer, eu não sou. O pecado leva você a não conhecer Deus, não conheço esse homem. E o pecado leva você a não reconhecer a verdade no outro. Eu não sei o que você está dizendo. É o retrato daquilo que o pecado provoca na vida de uma pessoa. O caminho do Calvário é também um caminho de solidão. Jesus experimentou uma profunda... Ele estava realmente sentindo-se sozinho ali, abandonado por todos? Sim, e com todas as letras, o Evangelho segundo Mateus diz que quando os soldados chegam no Jardim das Oliveiras com Judas, o mau caráter beija Nosso Senhor, e Jesus diz, com um beijo tu traz o Filho do Homem. Tem um episódio de Malco, São Pedro corta a orelha dele, não é? Jesus coloca a orelha de novo e todos fogem. Um dado interessante no segundo Evangelho segundo Marcos, é que é dito que um jovem que estava com uma túnica foi preso, mas ele se desvencilhou e fugiu nu, pelado. Os soldados pegaram a túnica, mas ele conseguiu fugir nu. Os exegetas dizem que São Marcos está falando dele mesmo. De fato, Jesus experimenta a solidão já no Jardim das Oliveiras. Se pode dizer que ao longo do trajeto, nosso Senhor Jesus Cristo diz, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Elas estão perto, mas não podem chegar tão perto de nosso Senhor. Mas houve esse diálogo. E também Simão Cireneu. E também perto de Jesus, João capítulo 19, João, discípulo que Jesus amava, Nossa Senhora e algumas mulheres. Todavia, a palavra utilizada por Vossa Senhoria, Ronaldo, ela é precisa. Solidão mesmo. Meu Deus, por que me abandonaste? A gente vai dar mais uma pausa aqui, né? Nem podíamos parar do jeito que está aqui, mas eu preciso. A gente vai voltar, encerrando esse caminho de Jesus até o alto da cruz e depois tudo que veio como consequência daquela cruz, morte, e aí o terceiro dia. É já no último bloco do nosso programa. Segura aí. Estamos aqui também no Além da Notícia, nos preparando para os mistérios que vamos viver de hoje até a madrugada do domingo, noite do sábado, madrugada do domingo. E vamos agora ao lugar onde Jesus morreu, ao Gólgota. Hoje está irreconhecível, veja. Poiché il sole si era eclissato. Tendo desaparecido o sol, o véu do santuário rasgou-se ao meio, e Jesus deu um grande grito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Também nos lembramos dos momentos que nos são fornecidos pelo Evangelho, ou seja, que este era um lugar por onde as pessoas passavam, o que nos lembram os evangelistas Mateus e Marcos. A carta aos Hebreus também nos lembra que este era um lugar fora da cidade. I romani uccidevano i criminali. Os romanos matavam criminosos de propósito fora das cidades, não muito longe e nas estradas, em vias muito movimentadas, para desencorajar tumultos e rebeliões em Roma. Por isso matavam as pessoas dessa maneira, horrível e terrível. Este lugar, perto dos muros da cidade, é o lugar onde Jesus pagou o preço pelos nossos pecados.
a gente vê a quem Jesus foi comparado. E exatamente Dom Francisco Falcão, para onde ele foi levado, a quem foi comparado? Aos piores criminosos. Sim, a morte de cruz era reservada para os criminosos, digamos assim, mais detestados do Império Romano. Era uma morte horrenda. Jesus é considerado, aliás, o próprio canto do servo sofredor, a escória da humanidade. Não tinha beleza, considerado, portanto, um traste, alguém repulsivo, diante de quem causava tristeza, nojo, olhar. Tal foi a situação de Nosso Senhor, completamente desfigurado. O Império Romano, digamos assim, era sarcástico, era malvado, era perverso, porque queria fazer disso um espetáculo para mostrar para a população: eis o que o Império Romano faz com aqueles que desobedecem às leis romanas, aqueles que põem em risco a paz romana. Então, de fato, foi uma condição, digamos assim, de um traste. Jesus foi tratado como um verme. Jesus foi tratado como o pior bandido do Império Romano. Bom, as imagens a gente já viu em tantos filmes, em tantas coisas muito bem retratadas, mas ali, onde hoje é uma igreja, a gente viu ali, naquele lugar, aos pés da cruz, tinha ali uma mulher. Maria, mãe, silenciosa, imaginamos o tamanho do sofrimento dela. O que ela nos ensina ali sobre fidelidade? O que Maria nos ensina ali, aos pés daquela cruz, quando aconteceu tudo isso, conforme o senhor agora nos contou? Maria Santíssima, quando apresentou o menino Jesus no templo, o sacerdote disse: uma espada transpassará a tua alma. Mas disse também que o menino seria causa de contradição e de soerguimento para muitos em Israel. Mais adiante, é dito que Maria conservava todas essas coisas no seu coração. Isso significa que ela já sabia, de alguma forma, por causa dessa profecia, do que lhe esperava, do que lhe aguardava. Certamente, na cidade de Nazaré, quando Jesus foi arrastado para um lugar alto, de onde os nazarenos queriam precipitar Nosso Senhor, e Jesus se esquivou deles, Lucas capítulo 4. Ali é o último episódio de Jesus, 30 anos de idade, em Nazaré da Galileia. Muito provavelmente Nossa Senhora sai também da cidade, porque ali foi o começo da via sacra de Nosso Senhor. E ela passa a acompanhar Nosso Senhor. Ela já intui, ela já imagina, ela já sabe também. Ela que acompanhava Nosso Senhor devia ser muito bem informada do que aguardava Nosso Senhor Jesus Cristo quando ele entrasse em Jerusalém. Mas ela permaneceu firme, obediente, o que São Paulo diz, obediente até a morte e morte de cruz. Para Jesus, Filipenses 2, de 6 a 11, se aplica também a Nossa Senhora. Das muitas virtudes de Nossa Senhora no Calvário, eu diria fidelidade, obediência ao Pai e ao seu Filho também, naquele momento doloroso, não se afastou do seu Filho, contemplando estarrecida, mas cheia de dor e ao mesmo tempo confiante que Deus Todo-Poderoso libertaria o seu filho ao terceiro dia. Certamente o filho, dizendo na presença da mãe, a mãe sabia do horror que estava para acontecer, mas também do que sucederia no terceiro dia. Então eu consideraria as seguintes principais virtudes de Nossa Senhora: confiança, abandono, fidelidade e uma fé inaudita na ressurreição. 14 de setembro e 15 de setembro, para nós, são uma festa e uma memória. Festa da exaltação da Santa Cruz, dia 14. 15 de setembro, Nossa Senhora das Dores. A festa da cruz com a memória da mãe aos pés da cruz, do lado de Nosso Senhor. Nós costumamos dizer que a paixão durou 3 dias e a ressurreição dura o resto do ano todo, não é? E é real. Agora, o que nos leva a dizer com convicção que Cristo ressuscitou e com ele ressuscita-se toda a vida, toda a igreja, todo o povo. A fé na ressurreição é o núcleo da nossa convicção, do nosso seguimento de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, vazia é a nossa pregação, seríamos os mais infelizes de todos os homens, de São Paulo, na 1 Coríntios capítulo 15. Eis a grande certeza, e essa certeza quem nos dá é a igreja. No dia da ressurreição, as mulheres vão
aos apóstolos. Os apóstolos correm para o túmulo. Jesus aparece primeiro aos discípulos de Emaús, primeiro às mulheres, noli me tangere, não me toques. E já eu volto a essa temática das mulheres, continue, por favor. Sim. Noli me tangere, não me toques, diz o Senhor, eu ainda não subi para o meu Deus e vosso Deus, para o meu Pai e vosso Pai, vá para os meus, e diga aos meus irmãos que eu vou encontrá-los na Galileia, etc. João e Pedro entram no túmulo, mas quem entra primeiro é Pedro, ele viu e acreditou. Depois, a aparição no cenáculo sem a presença de Tomé. Depois, os discípulos de Emaús, Jesus se revela ao partir o pão. Todos esses episódios, eles foram para que a igreja proclamasse, a igreja anunciasse. Jesus não ressuscitou na presença de ninguém. A ressurreição aconteceu, o momento exato da ressurreição foi no túmulo. O que as testemunhas da ressurreição experimentaram foram as aparições do ressuscitado. Vimos o Senhor, disseram os apóstolos a Tomé. Se eu não vir, se eu não puser o meu dedo, se eu não colocar a mão no seu lado, eu não acreditarei. E por isso foi censurado por nosso Senhor. Nós cremos no que a igreja pregou. Nós cremos no que a igreja experimentou. Nós afirmamos categoricamente que Jesus ressuscitou por causa da fé da igreja. Eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica, diz Santo Agostinho. Essa é a certeza mais ineludível da nossa vida e ela nos foi transmitida pela Igreja, por aqueles que foram testemunhas da ressurreição. Eu tenho muitas perguntas sobre a ressurreição, mas deixa eu voltar logo nessa aqui. Esse anúncio confiado às mulheres tem algo a dizer? Tudo. Os padres da Igreja enxergam nas mulheres o seguinte: a primeira anunciadora ao dialogar com Satanás foi a primeira mulher. Deus Todo-Poderoso quis... Eva, sim. É verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Ah, sim, Deus disse que no dia em que nós comêssemos, nós morreríamos. Ah, não, Deus sabe que no dia em que vocês comerem, etc, etc. Então, nós temos aqui a mulher falando. A primeira vez que Eva fala é exatamente para se expor ao demônio. Deus Todo-Poderoso quis que o anúncio da ressurreição viesse por uma, de certa forma, uma segunda Eva. Maria Santíssima é a segunda Eva, isso não se discute, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas por um desígnio providencial de Deus para dignificar a natureza humana feminina, Deus quis que a primeira anunciadora da ressurreição fosse Santa Maria Madalena, juntamente com as outras mulheres. 29 de julho, se não me engano, é o dia de Santa Maria Madalena e Papa Francisco pediu para colocar no missal apóstola. Interessante, olha. Apóstola entre aspas, sim, apóstola, sim, porque Deus concedeu a ela a graça de ser a primeira anunciadora da ressurreição. Jesus quis aparecer, a primeira criatura humana a quem ele quis aparecer foi Maria Madalena. Pois vamos voltar agora então ao mistério do Sábado Santo, não é? Ressurreição. Como também a gente está se preparando agora, viver bem o sábado. Que sábado é este que a gente vive? Sábado de Aleluia, conhecido por muitos de nós. Mas como viver aquele mistério da maior alegria, do maior júbilo, da explosão de júbilo. O silêncio do Sábado Santo, Ronaldo, a igreja é muito pedagógica, muito catequética, muito sábia ao dizer que deve ser um dia de expectativa. Diferente do silêncio da sexta. Sim, não é? Porque o silêncio da sexta é, me permita a expressão, de horror, de espanto, mas também de silêncio e de abandono, juntamente com a dor de Nossa Senhora, o profundo pesar. O véu do santuário se rasgou, as trevas cobriram a cidade de Jerusalém, houve um terremoto, etc. Deus morreu. Aqui estão os minutos do triunfo do poder das trevas, do triunfo do inimigo, do triunfo do inferno. Mas o corpo vai ser descido. É um silêncio comovente, profundamente doloroso. O corpo santíssimo do Senhor vai ser colocado no sepulcro, a pedra vai ser rolada, os soldados vão ficar lá, porque os
Sumos sacerdotes têm medo de que o corpo de Jesus seja tirado e os cristãos espalhem que ele ressuscitou, etc. Tudo bobagem, tudo bobagem, tudo bobagem. Mas o silêncio das mulheres, o silêncio da igreja, o espanto de quem no sábado está aguardando. Não é mais o silêncio da sexta, é um silêncio de expectativa feliz. Por isso, a memória de Santa Maria no sábado, uma antiga tradição dedica ao sábado a memória de Santa Maria, isto é, a Santíssima Mãe, profundamente adolorada, Nossa Senhora das Dores, está aguardando. Ela não fala, ela está em silêncio e os apóstolos estão com ela. Aguardando o quê? O pôr do sol. Aguardando o quê? A chegada do próximo dia. Aguardando o quê? Estamos no 7º dia. O Shabat do silêncio e da dor, que vai dar lugar ao primeiro dia, que evoca o primeiro dia da criação. Por isso, para nós cristãos, o dia do Senhor, palavra que só aparece no Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, é a única vez que aparece a palavra domingo, o Kyriake Remera, para nós é mais importante do que o sábado, porque no sábado Jesus não ressuscitou. O corpo está no túmulo e Jesus desceu à mansão dos mortos. Mas esse dia está chegando ao fim, porque terminado o 7º dia, vai chegar o 8º dia, que é o primeiro dia da semana, o dia da vitória. Vamos falar da celebração mais importante do ano, e eu digo da nossa vida católica cristã, a Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias. É uma expressão antiquíssima que provavelmente remonta à era apostólica, a vigília na qual nós comemoramos o jubiloso anúncio da ressurreição do Senhor. Essa vigília começa com a bênção do fogo novo, que ordinariamente acontece fora da igreja. Depois a procissão com as velas acesas, precedida à frente do Círio Pascal. Depois o precônio pascal, um hino antiquíssimo, uma bela poesia que vai desde Adão até a ressurreição de Nosso Senhor. Depois tem uma longa liturgia da palavra, proclamar... Que eu acho que todas as leituras deveriam ser feitas. Ah, certamente, eu também. Se eu fosse um sacerdote, um pároco, eu faria todas as leituras. São 7. 7 leituras seguidas de 7 salmos. Sim. E depois ainda temos o anúncio da Páscoa. Depois vem a primeira leitura do Novo Testamento, depois vem o Salmo, depois vem o Evangelho. E todas são uma trajetória que você vai lendo na história Belíssima, salvífica, não é? Perfeitamente. Elas constroem a história. Adão, você passa por Noé, passa por Abraão, depois você segue para Moisés, vem o canto de Miriam, depois vem todos os salmos, depois você pula para o Êxodo, para o exílio de Babilônia, vem vários profetas, etc., as profecias messiânicas, até chegarmos no anúncio da ressurreição. Perfeito. Nesses 35 anos de sacerdócio, todas as vigílias pascais, eu fiz questão de que todas as leituras fossem proclamadas. Logo depois, vai vir a liturgia batismal, quando tem catecúmenos para serem batizados, aqueles pagãos que manifestaram à igreja o desejo de se tornarem cristãos, são preparados ordinariamente durante a quaresma, né, o rito de iniciação cristã dos adultos, quando são pessoas com mais de 7 anos de idade, mas também as crianças, o rito do batismo de crianças, vem a bênção da água, a liturgia, a ladainha dos santos, depois vem a aspersão da água, o próprio batismo, etc. Vem a oração dos fiéis, depois a missa segue normalmente até o final, e é belíssima essa celebração, profundamente catequética, cheia de símbolos, cheia de sinais, o Círio Pascal, a água benta, as leituras, os cantos, o altar que é coberto, a igreja na hora do aleluia, do glória, perdão, ela é engalanada, embelezada, o presbitério também, são os aleluias pascais. Então, o que dizer a partir daquele sábado, noite, que já é o domingo para nós, dessa vigília, como vivermos ao longo do ano, seguindo o embalo desta quaresma que vivemos, talvez de uma rica Semana Santa, mas, sobretudo, de uma boa vivência do Tríduo Pascal, que cristão devo ser eu neste mundo, com toda esta riqueza que me enchi dela. Eu citaria Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 3.
Quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos com Ele. Pela fé e pelo batismo, já fazemos a experiência de morte para o pecado e de um renascer para a vida nova. Jesus disse a Nicodemos, no capítulo 3 de São João, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Mas voltando a Colossenses 3, de 1 a 3, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Vós morrestes e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Buscai as coisas do céu e não as da terra. No sentido, os valores que brotam da pessoa de Jesus, do ensinamento de Jesus. Quem ressuscita com Cristo tem a experiência de morrer para o homem velho. O homem velho é ali sepultado no sepulcro e renasce com Cristo uma pessoa renovada, purificada, transformada, lavada pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o preço do nosso resgate. Aquele que estava morto, mas está vivo. O leão da tribo de Judá, o cordeiro imolado, que no livro do Apocalipse está em pé, ou seja, está vivo, está ressuscitado. Colossenses 3, de 1 a 4, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. A minha palavra aqui é uma só, mas eu quero falar em nome de talvez milhões de pessoas, milhares, milhões que agora nos acompanham, de agradecimento por nos ajudar agora nesta preparação para vivermos estes dias santos e, sobretudo, para termos uma feliz Páscoa, que já desejo para o senhor também. A recíproca é verdadeira, é sempre uma alegria estar perto desse coração que eu estimo tanto e desse missionário tão competente que tem dado sua vida na Canção Nova para divulgar o Evangelho do Senhor. Feliz Páscoa a você, querido amigo, e a todos os que fazem a Canção Nova e todos os que nos acompanham. Amém. Assim seja. A você que recebeu este presente agora, então compartilhe-o, mas, sobretudo, enriqueça-se com este presente e deixe que ele transborde para outros corações nestes dias santos agora. Vamos testemunhar, vamos viver, vamos carregar outros conosco para viver esse mistério. Dom Francisco, por favor, vamos terminar com a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Grande abraço a todos, feliz Páscoa e até o próximo programa em Tempo Pascal.